Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para poder introduzirmos mais uma lição. A lição desse trimestre fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. A lição do dia 26 de junho tem o propósito de nos mostrar três tópicos principais. Esses tópicos vão falar sobre a construção do templo enfrentou oposição, que a construção do templo, depois do retorno dos judeus do cativeiro na Babilônia, teve grande oposição para a sua construção. E nesse primeiro tópico ele tem a finalidade de nos mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Verdadeiramente, o povo de Israel, eles haviam acabado de sair do cativeiro do Egito. Deus colocou no coração de Ciro que ele fizesse um decreto e autorizasse todo o povo de Israel que estivesse peregrinando sobre a face da terra e que tivesse no seu coração o desejo de retornar para a sua cidade natal, para o seu país natal, que era Israel, ele poderia voltar. Assim, o povo de Israel, juntamente com Esdras e os principais dos sacerdotes e alguns líderes, os anciões, eles se juntaram para poder voltar para Jerusalém. O total de pessoas que resolveram voltar para a cidade santa foi de 49.867 pessoas, incluindo todas as pessoas que teve o desejo de retornar para Jerusalém e assim poder cultuar novamente o Deus de Israel. Pois no povo de Israel tinha e tem no seu coração que essa é a terra que mana leite e mel e é a terra prometida por Deus para que eles pudessem viver ali eternamente e para que também eles fossem exemplos por todas as nações se eles permanecessem firmes no caminho do Senhor. Então, o retorno se dá através da ascensão de Ciro ao reino babilônico. Ciro era um medo e persa, mas ele havia acabado de assumir o reinado da Babilônia. Sendo assim, nesse primeiro ano ele institui um decreto que todos poderiam voltar para cá, para Jerusalém, e aqueles que fossem livres dariam ofertas voluntárias para que eles pudessem realizar a reconstrução do templo. Assim foi e assim aconteceu. Esdras, como um escriba e sacerdote, ele inicia essa jornada para o retorno da cidade santa. E ali chegando no mês quinto, eles fizeram a restauração do altar para que eles pudessem verdadeiramente restaurar a adoração ao Deus de Israel. O altar é uma das primeiras coisas que precisa ser restaurado para que o culto pudesse ser feito novamente. O povo de Israel, eles tinham um temor no seu coração, pois as nações que ali estavam em volta, eles os afligiam, eles tinham um temor desse povo. E só após a restauração do altar e a instituição do culto ao Deus de Israel, eles poderiam ficar novamente com o coração livre para prosseguir a sua caminhada e a restauração do templo. O altar, ele tinha um simbolismo muito importante para o povo de Israel, porque ele simbolizava a comunhão com Deus, o contato do povo para com Deus, pois ali eram realizados os sacrifícios como expiação dos pecados ou para perdão dos pecados dos israelenses, dos judeus. E assim, com a realização desse holocausto no altar, eles tinham uma comunhão, ou a comunhão com Deus era restaurada ano após ano. Então era necessário que a primeira coisa que eles fizessem quando retornassem
da Babilônia é que eles restaurassem esse templo, e esse templo seria, restaurassem o altar para que a comunhão com Deus pudesse ser realizada. Mas o altar foi restaurado e foi feita uma grande solenidade, uma grande festa, onde os levitas, os sacerdotes, os anciões se reuniram nesse quinto mês para celebrar a comunhão com Deus. E neste momento, aquelas pessoas que viram o templo de Salomão antes de ser destruído e deles serem levados em cativos para a Babilônia, eles estavam presentes nessa solenidade. Então a palavra de Deus diz que foi tão grande o pranto de alegria e o pensamento de arrependimento pela falha com o Senhor, pela quebra da aliança com Deus, e eles terem sido levados e passado 70 anos presos pela falta de obediência. Assim, nesse dia, nessa solenidade, o pranto foi tão grande que foi escutado ao longe, bem de longe, pois aqueles homens que viram a primeira casa, eles tinham no seu coração que a glória da segunda casa seria melhor que a primeira. E assim, todos os levitas que ali estavam de 20 anos para cima estavam prontos para poder assumir o papel de restauração dos alicerces do templo. E assim, esse alicerce ele foi restaurado, mas os samaritanos que ali estavam do outro lado do rio, eles não teriam deixar com que essa obra fosse realizada. E eles fizeram uma carta para o rei que estava nessa época na Babilônia, que era Artaxerxes, pedindo para que essa construção do templo ela fosse interrompida, pois este povo era um povo rebelde que havia se rebelado nos tempos passados e que eles não dariam a parte devida do rei, e que eles não iam pagar os tributos e que o rei ficaria defamado, que essa era uma nação má e eles não mereciam construir esse templo, e que se fosse permitido por ele seria usurpado do direito do pagamento dos tributos. O rei Artaxerxes não conhecia muito desse assunto, então ele permite que essa construção ela seja parada. Então nós temos nesse período de tempo da restauração dos alicerces até a construção do muro, nós temos um período de 15 anos em que a obra foi finalizada ou foi parada, foi interrompida por falta de sabedoria ou por falta de comunhão com Deus dos homens da época, incluindo esse Esdras, que eles estavam realizando essa obra com a força dos seus braços e não com a autoridade dada por Deus para a realização das obras. Então fique um exemplo nessa lição. Nós não devemos realizar a obra do Senhor com a força dos nossos braços, mas sim, nós devemos estar sempre confiando na força do Espírito Santo para que a obra do Senhor ela seja realizada.